Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Uma alegria agora gravar esse vídeo sobre um tema muito bonito da nossa fé, que é a escatologia. Escatologia básica, tá? Mas antes de começar, vamos explicar o que é escatologia. De forma bem resumida, é o ramo da teologia responsável por dar a resposta do destino das almas após a morte. Tá? E nós temos dois tipos de escatologia, a individual e a geral. No caso do coletivo, né? No coletivo, quando é apocalíptica, ou seja, o fim dos tempos. A individual, que é mais o foco desse vídeo, o que acontecerá conosco na hora da morte. Tá certo? Então, para você que não entende, para um cristão, não precisa nem ser católico, não vamos entrar nos pormenores ainda sobre os detalhes da fé. Mas para um cristão, a morte não é simplesmente o fim, na realidade ela é o começo. Né? Nós vivemos esta vida aqui para glorificar a Deus, é isso, Ele nos dá, Ele nos deu a vida e nós temos que devolver. Essa vida não nos pertence. E com a nossa morte, aí sim, nós vamos para a vida eterna, ou a morte eterna, guardem isso, tá? É aí que começa, a vida mesmo, tá? E nós temos, agora entrando para a fé católica, 3 destinos para almas, na realidade 2, vocês já vão entender o porquê, são 2 destinos, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, tá? Então vamos começar com o reino dos céus, tá? O reino dos céus é a grande promessa de Cristo que ele falou aos apóstolos, a vida eterna. O reino dos céus é onde não ocorrerão mais tristezas, dores, sofrimentos. É o reino da eterna felicidade, vamos dizer assim. Este é o reino dos céus. E tem alguém lá nesse exato momento? Sim, os nossos santos. Só que é um pouco chocante porque são pouquíssimos aqueles que estão no céu. Mas estão lá os nossos santos. Os santos, os beatos nós não temos certeza, os veneráveis e os servos de Deus menos ainda. Mas vamos dizer que eles estão lá. Se vamos colocar na história da igreja, vamos colocar um número máximo. 10.000 pessoas. Por quê? Porque nós temos mais ou menos 900 santos canonizados. E um pouco menos de beatos, veneráveis, servos de Deus. Eu coloquei 10.000 para colocar aqueles que não foram canonizados. Pega da igreja dos mártires até hoje, né? Por quê? Porque ir para o céu é realmente um sacrifício. Cristo disse, esforçai-vos para passar pela porta estreita. Mas no grego original é agonizai-vos. Pensa, o que Jesus precisou fazer para receber a ressurreição? Passar pelo Calvário. E nós também, nós precisamos sofrer nesta terra. Salvo o engano, é São Gregório Magno que nos diz, não lembro se foi ele, mas existe 2 tipos de martírio, né? Ou pela paciência, que é quando você dura a vida toda sofrendo, aguentando as dores, ou pela dor mesmo, martirizado a sangue, tipo decapitado, essas coisas, morrer diretamente por Cristo. Mas nossos santos estão lá. E é difícil, não é fácil ir para o céu. E quando é que Jesus fala do céu nas Sagradas Escrituras? Pois vamos lá. A parábola do semeador. Não, perdão, essa não. Ele vai falar sobre espalhar a palavra, para quem espalhar e como espalhar. Não, a parábola do joio e do trigo. Tá? O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu, um inimigo que fez isso. Os servos lhe perguntaram, o que vamos? Quer que vamos arrancá-lo? Ele disse, não, porque ao arrancar o joio você pode arrancar também o trigo com ele. Deixem os 2 crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores, arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo em meu celeiro.
Então, depois vai ter a explicação dessa parábola. E também tem a parábola do fermento, né? E é maravilhoso como Cristo explica dessa parábola do joio e do trigo. E depois eu vou usar ela para falar do inferno. Porque assim, o joio, depois quando você volta na parábola da semente, é a boa palavra que cresce. O trigo é aquilo que é bom. Mas o inimigo, Satanás, espalha que é ruim. E o empregado diz: mas quando nós colhermos, podemos arrancar o joio agora. Só que eles estavam verdes. O patrão disse: não façam isso, porque se fizerem isso, vão acabar podendo matar o trigo. Então esperem ele ficar maduro, esperem o tempo da colheita, para assim nós separarmos o joio do trigo. O joio vai ser queimado. Olha só, Jesus sempre usa essa parte do fogo para se referir ao inferno, não é só agora, tá? E enquanto o trigo vai para o celeiro. Na casa de meu pai há muitas moradas, prepararei uma para vocês. O que dá para tirar dessa parábola? Primeiro, no fim dos tempos haverá o juízo final. Mas também, se o trigo acabar crescendo antes, você pode separar. Se ele também amadurece antes, nós vamos ter esse aspecto, né? Também tem a parábola do tesouro e da pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai e vende tudo o que possui e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade. Quando ele descobre uma pérola de grande valor, ele vai lá e vende tudo o que possui e a compra. Percebe? Jesus disse: vender tudo que eu tenho. Por quê? Porque ele disse desapegar das coisas. Ele vai falar isso: renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga. Renunciar aos bens materiais, renunciar tudo para ir para o céu. Olha que impressionante, hein? Então basicamente é isso, gente. O reino dos céus, para se alcançar, você tem que se esforçar. Não é algo fácil, mas é a felicidade eterna, tá? E é uma coisa difícil, mas é a nossa meta de viver aqui nessa terra, nós sermos santos, tá? Se nós não chegarmos à santidade plena, vai entrar a próxima parada escatológica que eu irei falar, tá? Que é o estágio do purgatório. Por que eu tenho que falar estágio? Porque, primeiro, o purgatório, ele não é vamos dizer, um destino para a alma, como o céu e o inferno. O que nós entendemos? Isso é até das próprias escrituras. Em Deus não pode habitar nada impuro, e no reino dos céus também não. Não se pode habitar um impuro no reino dos céus. É isso que nós temos muita discordância com os nossos irmãos protestantes, que não acreditam na santidade como os católicos. Eles querem ser santos, mas santos pecadores. Nós, católicos, já temos uma visão diferente. Por exemplo, um santo, quando chega mais ou menos perto do final da vida, ele já não comete pecado. Ele já chegou no nível que ele não comete mais pecado. E você pode chegar nesse nível, tá? Mesmo com todas as tentações e todas as tribulações da vida, ele não cometeu mais nenhum pecado mortal, quiçá nem pecado venial, né? Olha que impressionante. E o que acontece é o seguinte: o purgatório, ele não é explícito nas escrituras. Ele veio da tradição, mas nós temos sim trechos da escritura que nos fazem, poxa, lembra a ideia do purgatório, tá? Eu vou falar para vocês. Isso daqui está em 2 Macabeus. Se eu não me engano, esse livro não tem na Bíblia protestante. Posso falar disso num vídeo sobre o cânon bíblico. Abre aspas. 2 Macabeus 12, capítulo 12, versículo 45. Uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Aqui ele vai falar: quem morre de forma piedosa, de forma santa, tem uma recompensa no reino dos céus, tá? Em 1 Coríntios, ele vai nos dizer sobre os operários com Deus, o que a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um.
1 Coríntios 3, 13. Então entenda. Capítulo 3, versículo 13. O purgatório você queima. O que é a carta aqui que eu vou fazer a comparação? No purgatório, cada pecado que você cometeu nessa terra, se você não obteve indulgência, para mais dúvidas sobre o que é indulgência, assista meu vídeo de indulgências, embora o áudio lá esteja muito baixinho, ainda dá para entender, qualquer coisa eu refaço esse vídeo. Mas se você não obteve indulgências no decorrer da sua vida, você acaba, mesmo sendo perdoado dos pecados na confissão, tendo que pagar pelo mal que você causou e pela maldade que habitou no seu coração. Percebe? Aí você acaba indo para o purgatório, porque você precisa ser puro. Nem tanto pelo mal que você causou, mas mais pela pureza no seu coração, mais para você, o mal que você causou para você, tá? Do que para os outros. Por exemplo, eu cometi um pecado mortal, me arrependi, mas essa maldade ainda ficou um pouco comigo. Um olhar malicioso, às vezes alguma coisa mais terrível. No purgatório, então, você vai queimar. Sua alma queima. Santa Faustina Kowalska, que teve visões do purgatório, ela disse: as almas queimam, elas ardem com alegria, porque de lá você vai para o céu. Quem está no purgatório já está salvo. Por isso, nós rezamos pelos falecidos. Tá? Por quê? Porque quem está no purgatório já está salvo, mas está sofrendo. Nós não sabemos se no purgatório ocorrem missas, ou se eles fazem orações para poderem ir mais rápido para o céu. Mas o que nós sabemos eles ficam lá por tempo indeterminado. 1000 anos, 10.000 anos, queimando, quase como um inferno. Mas não atormentados, eles sofrem para ser purificados. Farei uma parábola. Pensa que você é um copo d'água. E para chegar no céu, você tem que passar por um filtro. Vamos dizer que o céu, sei lá, é um galão de água que você possa beber. Você tem que passar por um filtro. Não pode entrar água suja no galão. Uma pessoa não pode beber água suja, percebe? Não pode beber uma água ruim. Então, eles vão pegar essa água e vão filtrar. Se a água estiver com muito pecado, digamos que o pecado é terra, é areia, é algo que deixa grosso, que tira quase toda a água. Eles vão jogar essa água cheia de areia, cheia de coisa, não vai passar pelo filtro. Vai entalar o filtro, eles vão ter que tirar essa terra com esse pouquinho de água e jogar fora. É o que acontece com quem vai para o inferno. Não consegue entrar no céu devido aos seus pecados, ao ofender a Deus, é jogado fora. Quando uma pessoa que vai para o purgatório, digamos que ela se confessou, ou seja, ela tirou essa areia e colocou a água de volta, que a água é a graça do Espírito Santo, a graça que veio com nós no batismo. Ele joga de novo essa água no filtro e a água, mesmo com um pouquinho de sujeira, ela tem que passar pelo filtro, mas ela tem que deixar a sujeira para trás. E dependendo do pouquinho de maldade, um pouco de sujeira que restou, ela demora um pouco mais para atravessar o filtro. Ela demora, ela passa o tempo no carvão, no cloro, no flúor, todos os materiais, na fluoretação, na decantação, até ela ficar boa e o pessoal do tratamento liberar essa água. Porque pensa, no tratamento, nas águas filtradas, tem todo um processo. Já a água boa, a água que já chega quase praticamente pronta, ela vai passar pelo filtro direto. Nem vai sentir, ela vai passar pelo carvão, vai passar por todas as etapas da filtração e vai direto para os galões. Então, tá vendo? O purgatório é uma coisa necessária. E é uma coisa que Deus ainda fez. Mesmo com um pouco de maldade no meu coração, depois da confissão, Deus ainda dá a chance de eu ir para o céu. É mais uma prova do amor dele. Que ele ainda quer que mais pessoas vão para o céu, não só aqueles que não conseguiram chegar à santidade plena ainda em vida. Mas com pecado mortal não adianta. Tem uns casos de exceção, dá pra falar sobre isso, tipo suicídio, quando a pessoa não estava em plenas faculdades mentais, quem estava em contrição perfeita buscando a confissão e afins. E mais um trecho aqui, um texto das Escrituras sobre isso.
É uma carta, a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, qual entretanto não deixamos de provar ao fogo, redunde ao vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Mais preciosa que o ouro perecível, qual entretanto não deixamos de provar ao fogo. O santo mártir, ele já passou pela maior dor possível, morrer por Cristo em vida. Geralmente o martírio já leva você direto ao céu, mas o purgatório é você sofrer o que você não sofreu em terra para sofrer no céu. Por isso que é sempre dito, é melhor sofrer em terra. Nós temos um tempo muito mais curto para sofrer, que você tem mais chance de ir para o céu do que deixar para sofrer no purgatório, porque a sua alma é imortal. E por último, antes de entrar no Reino do Inferno, só mais um detalhezinho que quase ia passando aqui do roteiro, hein? Que isso. Tá? O purgatório ele foi estabelecido como dogma pelos concílios ecumênicos de Florença e de Trento, mas ele foi realmente tornado verdade de fé no século VI, olha só. E os próprios apóstolos acreditavam no purgatório, tá? Ele não é realmente explícito na Bíblia. Mas recordemos que a Bíblia não é a única fonte de fé da igreja. Nossa fonte de fé é Cristo. Tá? Não é necessário que todos os dogmas estejam claramente escritos nas Escrituras, mas sim na fé apostólica. E olha só, de fato, já era um costume rezar pelos falecidos. No próprio livro de 2 Macabeus, que foi aquele que eu acabei de ler, eles suplicavam pelos falecidos, pelos entes queridos que morreram. Se vocês forem nas catacumbas lá na Europa, principalmente em Roma, principalmente não é em Roma, né? Vocês vão perceber nos túmulos dos primeiros católicos orações aos mortos. Ora, se os protestantes, por exemplo, irmãos protestantes, com todo respeito, e são os cristãos do primeiro século, tá? Que estão nas catacumbas. Se você vai direto para o céu e inferno, por que precisa orar para os mortos? Por que é que aqueles cristãos oravam para os mortos? Por que é que nós católicos oramos para os mortos? Por conta do purgatório. Porque as pessoas sofrem lá. Por isso que na missa nós temos um tempo dedicado aos mortos, que é depois da consagração, que vai ter a parte que o padre vai falar sobre a igreja militante, sobre o clero, aí ele fala, lembre dos teus falecidos, todos aqueles que morreram na vossa amizade. A igreja padecente, tá? A igreja militante somos nós vivos aqui, que militamos, que temos padres, sacramentos. A igreja triunfante, quem está face a face com Deus, e a padecente que sofre no purgatório. Tá? Mas depois que o protestantismo veio, ele negou esse cânon católico das escrituras e a própria ideia de purgatório, porque para eles a ideia de santidade é meio diferente, né? Não é a mesma ideia de pureza e santidade. E fazer penitência, esse tipo de coisa, penitência, para poder ir para o purgatório. Tá? Bom, vamos então agora falar sobre o inferno, né? Olha, o inferno é o seguinte, é um pouco delicado, porque as pessoas tendem, pela religião moderna, a negar a existência do inferno, tá? Mas o inferno, ele é uma verdade de fé, ninguém nega a existência dele. É graças à escatologia que a moral existe, fora o próprio Cristo, os ensinamentos dele. Mas essa noção de que o que você comete aqui em terra você vai pagar depois, que cria uma ideia de moral. E como o nosso mundo está cada vez mais caminhando para uma imoralidade sistêmica, as pessoas estão perdendo a noção do inferno. Porque elas não conseguem conceber. Na cabeça da maioria da população, quem vai para o inferno, eles falam, no máximo é um Hitler, é um Stalin, é um Mao, um psicopata. Eu, com a minha vidinha medíocre, pagando as minhas contas, não enchendo o saco de ninguém, eu só furo a fila no mercado, eu faço isso e aquilo, eu não vou para o inferno. Meu filho, se você não se mexer e não correr atrás, você vai para o inferno.
Porque o céu é para um santo. Você está sendo santo? Você está buscando a sua salvação? Se você ficar parado, você também vai para o inferno. As pessoas perderam a noção do perigo. Uma masturbação e um homicídio são pecados mortais. Na lei dos homens, os dois não têm o mesmo peso e igualdade, mas os dois condenam ao inferno. As pessoas não têm noção, tá? E Cristo nos alertou do inferno. Existem muitos malucos que ficam falando por aí que a Igreja Católica inventou o inferno. Que não existe inferno na Bíblia. Abra uma Bíblia protestante e você vai encontrar o inferno, meu chapa. Jesus falou do inferno mais do que falou do reino dos céus. Olha só. Jesus falou mais do reino dos céus do que do inferno. Ou, ao contrário, falou mais do inferno do que dos céus. E ninguém nega a existência dos céus, mas o inferno o povo nega. E por que Jesus deu tanto destaque para o inferno? Para as pessoas acordarem. Para as pessoas terem noção de que essa vida vai passar. E ninguém vai ficar impune. Percebe? Imagina se todos fossem salvos. O problema que seria, né? Seria uma injustiça, uma falta de lógica. Para que eu vou me sacrificar, me martirizar, perder a cabeça, ser decapitado, no caso de Paulo, ser crucificado, ser morto, ser linchado, se todo mundo vai ser salvo? Não faz sentido. Então vamos pegar uns textos sobre o inferno. Por que não? Olha aqui, ó. Vamos pegar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Isaías capítulo 35, versículo 8. E haverá uma vereda pura que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não rondarão por aqui. Por aqui não, por ali. Esse texto vai falar basicamente sobre o céu. O impuro não vai para o céu, percebe? Jesus ia usar depois para falar do reino dos céus nas suas parábolas. Isaías 66, 24. Capítulo 66, versículo 24. E quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá, e seu fogo não se extinguirá, e para todos será um espetáculo horripilante. Agora no Novo Testamento. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Até mesmo a ira injusta sem o arrependimento pode levar ao inferno. Nós tendemos a justificar nossa raiva, mas Deus adverte. Não podemos caminhar para o céu apegando-nos a isso. Abre aspas. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno. Rapaz, o negócio é complicado. Em Mateus 5,29, Jesus fala: se teu olho direito é para te causar de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um dos seus membros do que o teu corpo inteiro seja lançado ao inferno. É óbvio, Jesus disse, não queria que nós nos mutilássemos, mas aqui ele vai querer nos dizer: o pecado grave é mais perigoso do que você perder os olhos, perder as pernas. É uma noção que muitos cristãos não têm. Deus não prometeu saúde. Deus quer que você seja santo. Se para você ser santo você tiver que perder uma perna, Ele fará. Santo Inácio de Loyola, quando era só Inácio de Loyola, ele era um homem pecador. Ele quebrou a perna. E ao quebrar a perna, foi uma sucessão de eventos, ele se tornou um santo. Ou outros santos que no fim da vida também desenvolveram câncer. Mas como ele foi santo? Como ele pode ter desenvolvido câncer? Deus não promete saúde? Não. Beato Carlo Acutis, Santa Teresinha, São João 23. Se eu não me engano, foi de Santa Teresinha. Morreram de câncer. Olha só.
Não, e olha aqui, ó, a palavra do perdão, todo mundo fala que Deus perdoa. Pois vamos ler aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoastes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Esse foi o evangelho de hoje, inclusive. Vocês lembram que no começo dessa parábola ele compara Deus a um patrão que condena o seu funcionário, o seu mau funcionário, porque o patrão perdoou esse funcionário de uma dívida imensa porque ele suplicou perdão. Só que esse mesmo funcionário não perdoou uma dívida muito menor de um companheiro e condenou o seu companheiro. O patrão chateado condenou esse mau funcionário à tortura, à discórdia, ao sofrimento, até ele pagar. E até o próprio dinheiro que Jesus usa, um denário, vamos dizer, equivale a um dia de trabalho. Esse cara não perdoou o companheiro que devia 100 denários, 100 dias de trabalho, mas ele devia ao patrão 10 mil salários, se eu não me engano. Eu me esqueci qual que era a medida. 10 mil equivalem, um salário equivale a 6 mil denários, salvo engano. Ele devia 10 mil, ele devia milhões. E o patrão perdoou ele porque ele pediu perdão, mas ele não perdoou o companheiro que devia muito menos e que ia pagar em breve. E o patrão então condenou ele à tortura, que é praticamente tortura eterna. Olha só. É aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que entram por aí. Então, assim, gente, passagens que falam sobre o inferno não faltam, tá? Olha aqui, querem mais uma. Aqui é mais sobre o Apocalipse, mas serve igual. Mateus 13, capítulo 24 ao 30. No tempo da colheita direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Foi aquela passagem do joio e do trigo que eu disse. Certo, nós vimos, o inferno existe. O inferno é um fogo. Jesus depois em outras parábolas vai dizer, ele sempre fala, queimar ao fogo. É como um fogo que queima a tua alma. Mas como é o inferno? E o que Satanás tem a ver com isso? Satanás foi o primeiro que foi condenado ao inferno, mas por vontade própria. Por quê? Porque ele decidiu negar a Deus. E o inferno é a total ausência de Deus. Tá? É a total ausência de Deus. Santa Faustina nos conta como é o inferno. Lá as pessoas serão atormentadas pelo seu pecado, será eterno, será dolorido, será um sofrimento inimaginável. As pessoas dirão blasfêmias e ódio contra Deus. Ódio. Mas você me pergunta, mas por que Satanás foi condenado ao inferno? Porque assim, nós estamos vivos, nós temos nosso corpo, nós temos alma. Nós temos chance de mudar a nossa decisão. Mas os anjos são seres de puro espírito, eles não mudam de decisão. Uma vez tomada a decisão, eles seguem até o fim. E Satanás escolheu odiar a Deus. Por isso ele se condenou ao inferno. Deus não queria o inferno. Mas, para nós sermos livres, nós temos essa opção. E não escolher a Deus é isso como consequência, percebe? Nós também. Só que o problema é, quando você morre em pecado mortal, quando você ofende a Deus, nega a Deus, você se torna espírito quando morre, percebe? E depois vai ter o juízo final, mas você se torna espírito, porque a sua alma e seu corpo morrem. Só o seu espírito fica. Você, então, é condenado ao inferno. O inferno é eterno, minha gente. Ele é o oposto do reino dos céus. É a morte eterna. É uma coisa terrível. É uma coisa que não se pode imaginar.
tem muitas passagens sobre o inferno na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento, que fala mais, porque Jesus nos alertou disso. Então, com este vídeo, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre as noções escatológicas da igreja, tá? E que vocês possam refletir e buscarem a santidade de cada um, porque é muito fácil ir para o inferno, difícil é ir para o céu. Por que é tão fácil ir para o inferno? Porque nós já temos tendência ao pecado. Porque nós temos muito mais tendência ao pecado, porque lá Adão e Eva já tinham cometido o primeiro pecado da história. E nós já estávamos condenados desde aquele momento. Mas Jesus, que é Deus, encarnou-se e morreu para nos dar a chave do céu. Para nos dar a oportunidade de ir para o céu, que é muito difícil. Então busquemos ser santos. Vamos em paz, meus queridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.